Bom dia, gente querida! Chicão aqui do canal Livre Pensador. E hoje eu queria saber o seguinte: vocês já pensaram por que uma anedota, um caos é engraçado? Vocês já pensaram a respeito? Cara, isso é muito doido, né? Uma anedota é um caos, é um caso, é um caso, é um caso. Anedota é um caso particular, é um caso, é isso que é uma anedota. Um caso particular, ele pode ilustrar alguma regra, né? Por exemplo, sei lá, essa regata aqui é uma regata, é um exemplo, é um caso anedótico, né? Esse aqui é um exemplo das regras do que é uma regata. O que é uma regata? É uma camisa que não tem manga, tá aí. Só que esse caso não tem graça, né? Esse caso não é engraçado. Quando é que uma anedota, ela se torna intrigante? Né? Quando é que um caso anedótico, um caso particular se torna intrigante? É quando as regras que você está esperando que ocorram não se concretizam. Por exemplo, sei lá, se você tem um amigo que vai pra praia, ele vai de terno, né? Você vai olhar pra ele e você vai achar aquela situação engraçada, né? Pô, Pedro, por que você foi de terno? O que você estava pensando? O que veio na sua cabeça? Aí ele vai dar uma explicação que, enfim, vai te chamar a atenção e tal. Então vou contar uma piada aqui sem graça, e ela é sem graça justamente porque você está esperando que seja engraçado. Quando você é surpreendido, você está esperando determinadas regras e você é chamado a regras diferentes, aí aquilo ali te pega desprevenido, aquilo ali te pega desprevenida e aí se torna engraçado, né? É claro, se quem está ouvindo não entende a regra que está sendo chamada, também não é engraçado, né? Claro, você tem que entender as duas regras. Você tem que estar esperando uma regra e ser chamado a outra para se tornar engraçado. Outro dia eu estava conversando com um cunhado meu e aí a gente estava falando a respeito de chuva em Brasília, quando é que vai chover e tal. Será que é agosto, já chove? E aí ele perguntou se setembro, tipo, você tem bro? É claro que se você não entendeu a regra não é engraçado e, enfim, se tem que explicar geralmente também não é engraçado. Então, essa piada foi mal, Geraldo, eu não acho muito engraçada não, porque eu não entendi na hora. A possibilidade de você exercer uma piada tem a ver com a sua expectativa, tem a ver com as regras, tem a ver com o nível de abstração. Eu vou chamar de abstração zero um caos, ou um caso específico, um caso anedótico, que ilustra a própria regra. Então, esse aí é um caso de abstração zero. Aí eu vou chamar de caso de abstração 1 quando há uma chamada em relação àquela regra. Então é aquela piada do você tem pro. É possível fazer piadas que são no nível de abstração 2. É regra a respeito de regra. E assim, supostamente dá para fazer abstração 3. Só que aí, acho que quanto mais níveis, mais complicado fica, né? Você tem que chamar aqueles níveis todos. Até porque o nível de abstração que eu estou chamando aqui é completamente arbitrário. Tem a ver com a minha característica de ser cético, né? Qual é a realidade? Qual o nível de abstração? Isso é completamente arbitrário, depende de onde você começa a contar. Se as regras estão muito bem definidas, aquilo ali nem passa a ser considerado abstração. É o caso, por exemplo, das letras de um livro. Você não pensa assim, eu estou lendo uma piada no livro, então o primeiro nível de abstração seriam as letras, o nível de abstração 0 seriam as letras, o nível de abstração 1 seriam as palavras, o nível de abstração 2 seriam as frases. Não, né? Não importa, a gente já vai para onde é interessante pra gente, quais são as regras que estão em jogo. No caso da piada, a regra que está sendo esperada e a regra que acaba sendo chamada. Jô Soares, né, quando ele conta, é engraçado, eu juro. É uma fábula, né? Os animais estão se comportando como se fossem humanos. Você já tem uma regra que você chama, assim, que já é intrigante. Tem um girino se apaixona por uma lagarta e o girino e a lagarta estão lá, namorados. E a lagarta faz o casulo e tal, e o girino vai se desenvolvendo em sapo. E aí a lagarta sai do casulo, aquela borboleta gigante que dá em cachoeira, que tem aquele azulzão assim. E o sapo virou sapo boi, né? Com aquelas rugas ali assim atrás. Aí o sapo vai lá na paixão dele, né? Você tá gatíssima, vamos sair hoje, vamos pro cinema. Ih, cara, não, você tá feio demais agora, eu tô aqui
bonitona com essas asas. Cara, eu vou nessa. Aí a borboleta sai voando. Aí o sapo chega e diz assim: eita, estica a língua e come a borboleta. Moral da história: mesmo você sendo feio, se for bom de língua, come alguém. Por ser fábula, ele chama as regras de fábula. A fábula costuma ser protagonizada por animais e sempre tem uma moral, né? Um ensinamento, uma situação reflexiva. Só que a piada aí, alguém feio, bom de língua, come alguém. O sapo ele não está sendo bom de lábia, ele está usando a língua num outro sentido, né? No sentido de violência. E o comer não é no sentido sexual, é no sentido de alimentação, né? Você transgride. Só que para você entender essa anedota, você tem que saber quais são as regras da anedota e perceber como tais regras estão sendo ultrajadas. Valeu, Alemão, por ter me passado essa piada aí. E o que vem a ser as etiquetas, os rótulos que a gente impõe a um preço às vezes muito alto sobre as pessoas, né? Então o que são esses rótulos? São regras a partir das quais a gente vai interpretar um caso anedótico. De certa maneira, o rótulo é o oposto de um caso anedótico, né? O caso anedótico é um caso único, a partir do qual você aciona regras, e o rótulo são regras sem caso nenhum. São regras sobre os quais qualquer caso, qualquer exemplo vão ser inseridos de acordo com aquelas regras, né? Eu, Chicão, eu sou um só. Eu sou um caso de pessoa, um caso anedótico Chicão. Quais são os rótulos sobre os quais você pode me ler? O primeiro rótulo, que diz respeito a esse canal, né, é o de ser cético. Essa é a principal característica. O que significa ser cético no contexto das minhas crenças? É entender que qualquer conhecimento pode ser questionado. É entender que a gente não deve ser dogmático. É entender que não existem verdades objetivas ou metafísicas. Ou, outra maneira de ver também, é que existem verdades metafísicas e objetivas, só que elas são inacessíveis à cognição. Ambas as formulações são formulações de ceticismo que eu aceito, mas eu prefiro a primeira, né, a de que não existem verdades objetivas metafísicas. Então, como eu trato de situações que eu vivo, que eu converso, que eu dialogo, é importante saber também que eu sou liberal. O liberal, ele é famoso pelo apreço à liberdade. Eu, como liberal, passei a ter esse apreço à liberdade. Mas eu acho que é interessante e informativo sobre mim, né, dizer que esse não é um valor fundamental meu. Foi simplesmente uma questão de que eu percebi que ter a liberdade como um valor muito importante em termos práticos é o que vai trazer mais bem-estar para as pessoas. A propósito dessa reflexão da etiqueta e do caso exemplificado, vem daquele livro do Nelson Goodman, As Linguagens da Arte. É bem o jeito que o Nelson Goodman pensa. É importante saber que eu não faço ciência, né? Isso não é ciência, é filosofia. Outro ponto importante é, eu não me fio em uma formação acadêmica ou em uma comunidade. Eu não falo isso com orgulho, eu falo até com pesar, mas eu falo por uma questão de honestidade, né? Por eu falar autonomamente, eu tenho uma liberdade incrível, mas eu também acabo não sendo sujeito à investigação dos pares, né? Eu não entendo a certificação acadêmica como um alvará, uma autorização do Estado para você poder falar e pensar. Não, eu vejo como uma certificação que mostra que o Estado reconhece alguma qualidade ali. Então, se alguém notar algo impreciso, me avise. Se alguém achar interessante também, falar da própria cabeça, manda ver, manda bala. Esse é um canal de epistemologia, é um canal sobre conhecimento que a gente vai ficar refletindo aqui a respeito do conhecimento. A exemplo do que foi o caso aqui das piadas, né? O mais importante, e é sobre o que eu vou centrar, é o ceticismo. Agora, o conhecimento, para ser entendido, para falar de conhecimento puro, é insosso, é sem graça, é difícil, é chato. Então, assim, eu aplico o conhecimento, geralmente situações as quais eu vivo. Vou contar vários casos anedóticos, são os casos que eu vivi. E a partir desses casos eu vou fazer minha reflexão. Esse vídeo, ele é um exemplo dele mesmo, né? Então, logo, o nível de abstração dele é 10, nota 10, entendeu? Piadinha ruim, mas, poxa vida, um vídeo sobre anedota eu tinha que terminar com uma piada. Valeu, gente, abraços!
qual é a reflexão filosófica que a gente faz a partir disso, né? É que você pode aferir incontáveis regras de um caso particular. Vamos supor que você não sabe o que é uma regata, e aí eu falo assim, isso aqui é uma regata. Aí você pode pensar assim, é uma blusa. Pode pensar que qualquer vestimenta se chama regata. Ou pode pensar que qualquer coisa que seja esse azul escuro é uma regata. Um caso anedótico, um exemplo de todas as propriedades dessa coisa. Então, aí essa situação tem implicações filosóficas incríveis. Por exemplo, se você pega um caso, cria uma regra a partir de um caso, e a partir daquela regra que você tem na sua cabeça, você procurar casos que confirmem aquela regra, você pode sair procurando aquilo que confirma, e aí você pode confirmar qualquer teoria maluca. Esse é um caso assim, interessantíssimo que o David Hume apresentou, que o Popper explorou, que o Taleb explorou, né? Então assim, mas eu não vou me aprofundar aqui, até porque tem muitos vídeos. Eu posso colocar um vídeo do Veritasium ali nos comentários, para vocês verem do que eu estou falando, bem interessante.